Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 39, capítulo 246. Ei, estou sendo muito subestimado, comentou Ace. Uma nova tatuagem agora adornava seu corpo, além da sua icônica tatuagem do Barba Branca nas costas e das tatuagens Ace e Sabó no braço. A tatuagem da grande frota soberano do céu agora estava no outro braço. Ace olhou para Kizaru de relance e em seguida desviou o olhar para Ryokugil. A fruta da floresta, é isso? Ace sorriu. Entre os Pokémon do tipo Logia, havia alguns que contrariam elementos. Além de ser ligeiramente eficaz contra a fruta Gelo-Gelo, a fruta Chama-Chama era uma contramedida extremamente forte contra a fruta Floresta-Floresta. Ah, é? Tentando usar uma Akuma no Mi como contra-ataque para diminuir a distância entre nós? Garoto, você e eu não estamos no mesmo nível. A expressão de Ryokugil escureceu. Como um valentão, ele ficava particularmente furioso com os desafios daqueles que ele percebia como mais fracos. Sim, a fruta da chama contrariou a fruta da floresta dele. Mas a fruta dele estava despertada, e seu Haki era de nível almirante. Pensar que uma mera fruta da chama, ainda não despertada, pudesse enfrentá-lo era risível. Segundo informações, esse punho de fogo era um lutador que dependia inteiramente de sua logia, com Haki do armamento praticamente inexistente. Contra um oponente assim, o Haki por si só era suficiente para derrotá-lo. É mesmo? Os olhos de Ace brilharam com uma luz vermelho-alaranjada intensa. Bum! Chamas aterrorizantes irromperam de todo o corpo de Ace, e uma estranha ondulação começou a se espalhar. A temperatura da atmosfera disparou. As próprias nuvens no céu começaram a se mover, transformando-se em bolas de fogo que lembravam Prometeu, o amigo da Big Mom. Acordou? A expressão de Ryokugil mudou drasticamente. A expressão de Kizaru também se tornou grave. Somente após o despertar é que uma Akuma no Mi pode liberar todo o seu poder. Uma Akuma no Mi tão poderosa quanto a Mera no Mi, que já era uma logia poderosa, embora não se comparasse a Goro no Mi de Hoven. A sua própria Pika no Mi ou a fruta magma de Sakazuki após o despertar, apenas com o poder da Akuma no Mi, o usuário poderia possuir força de combate de nível almirante. Essa era uma verdadeira ameaça de nível almirante. Resistência, ataque e defesa por meio da transformação elemental, tudo agora havia atingido a classe almirante. E a fruta Chama-Chama era uma forte contramedida para a fruta Floresta-Floresta. Se eles lutassem, o resultado seria incerto. Felizmente, o lado deles contava com outros combatentes de nível almirante ou superior. Mas, Kizaru sentiu uma sensação de inquietação. Se a força de combate de punhos de fogo Ace tivesse superado as expectativas iniciais, o que aconteceria com os outros? S-Hulk, uma arma humanoide criada com os genes de olhos de Gavião Mihawk? Zoro olhou para S-Hulk, um sorriso selvagem se espalhando por seu rosto. Era verdade que ele ainda não conseguia dominar completamente o revestimento ao Shoku, mas assim como na história original, ele podia usar sua aura azura para extrair seu poder. E com a ajuda de Hoven, ao contrário da história original, onde Zoro desconhecia completamente esse poder até Luffy lhe dizer: "Você não sabe. Seu Haki do Conquistador está transbordando, agora, controlando sua aura azura, Zoro poderia fazer com que seu poder de ataque atingisse o nível de um almirante." Foge. Uma aura verde-púrpura explodiu do corpo de Zoro quando sua aura azura se materializou. Dentro dessa aura, o poder do Haki do Conquistador foi extraído, envolvendo suas 3 espadas. Aura de Azura, estilo das 9 espadas. Nesse instante, atrás de Zoro, uma sombra demoníaca semelhante à de um deus, pareceu surgir. Que medo! O poder da aura azura, comentou Kizaru com a boca contorcida. Graças a Hoven, o poder da aura azura tornou-se famoso em todo o mundo. E eles, os altos escalões da marinha que haviam experimentado esse terror em primeira mão, sabiam ainda mais claramente. Era com esse poder que Hoven poderia usar a forma gigante azura para suprimir completamente o poder combinado de Sakazuki e Sengoku na Guerra dos Melhores. E a fonte desse poder estava no caçador de piratas Roronoa Zoro. Era também por isso que as operações da marinha sempre tinham o caçador de piratas como alvo principal. Isso porque o poder da aura azura nas mãos de Hoven era assustador demais. E esse poder nas mãos do caçador de piratas também comprovou esse ponto, permitindo-lhe canalizar uma porção do Haki do Conquistador sem dominar o revestimento ao Shoku. Isso elevou seu poder ofensivo além dos limites normais. Mas felizmente, embora mais forte do que no último encontro, ainda não houve uma mudança qualitativa. O caçador de piratas ainda não era uma potência do nível de um verdadeiro almirante. Contra o S-Hulk, essa força não duraria muito. Hancock, deixo isso com você, disse Hoven gentilmente, olhando para Hancock. Sim, meu amor. Hancock acariciou seu rosto incrivelmente belo, seus lindos olhos se transformando em corações. Foge. Uma estranha flutuação começou a surgir nos pés de Hancock. Esse era o poder da fruta do amor. Perfume Fêmur. O olhar de Hancock tornou-se frio. Quando sua habilidade era verdadeiramente ativada, não era necessário que o inimigo estivesse fascinado por sua beleza. Contanto que seu chute Perfume Fêmur acertasse e rompesse o Haki, ele os petrificaria. Estalo. Bum. Um relâmpago selvagem, de um vermelho escuro intenso, rugiu pelo ar ao seu redor, e então se enrolou em sua perna direita. Revestimento ao Shoku. O olho de Kizaru se contraiu. Soberano do céu, como esperado, tinha mais uma carta na manga. A Imperatriz Pirata tinha uma noção preliminar do revestimento ao Shoku. Combinando isso com sua Akuma no Mi, e contanto que seu Haki durasse, ela era uma combatente de nível almirante. Será que S-Hulk consegue lidar tanto com o caçador de piratas quanto com a Imperatriz Pirata? Os olhos de Kizaru, por trás dos óculos escuros, brilharam, enquanto ele calculava os confrontos de combate. Kaido e Big Mom poderiam enfrentar o Soberano do Céu. Embora sua resistência e Haki não estivessem no auge, a cooperação entre eles permitiria que recuperassem parte dela durante a batalha.
Pelo menos não seriam derrotados facilmente em pouco tempo. Afinal, a combinação de Kaido e Big Mom, mesmo com a energia e o Haki reduzidos, era definitivamente mais forte do que a combinação do almirante da frota Sengoku e Sakazuki durante a Guerra dos Melhores. Ele próprio teria que lidar com o Chapéu de Palha. Quanto à Fugitora, ele poderia enfrentar punhos de fogo Ace, evitando a desvantagem elemental para Ryukugyu. E Ryukugyu poderia dar suporte ao S-Hawk. Um único S-Hawk não seria capaz de lidar com o poder combinado do Caçador de Piratas e da Imperatriz Pirata, mas com a adição de Ryukugyu, eles poderiam facilmente subjugá-los, e até mesmo vencer rapidamente. Afinal, a resistência e a defesa de Zoro ainda eram deficientes. Quanto à Imperatriz Pirata, que havia acabado de dominar o revestimento ao Shoku, seu consumo de Haki seria extremamente rápido, uma vez que seu Haki se esgotasse. Ryukugyu e S-Hawk poderiam facilmente vencer. E o que ele precisava fazer era o mesmo, esgotar rapidamente a resistência e o Haki do Chapéu de Palha. Então todos eles convergeriam para o soberano do Céu Hoven. Embora a força do inimigo tivesse superado suas previsões, suas próprias forças ainda eram mais numerosas. Verdadeiramente notável. Ter tantos lutadores habilidosos sob seu comando, os olhos de Kaido também brilharam intensamente naquele momento. Kaido valorizava muito o talento. Mesmo com inimigos, depois de derrotá-los, ele os aprisionava tentando subjugá-los. Ver tantas pessoas poderosas reunidas em torno de Hoven deixou Kaido com inveja. Os combatentes de nível de almirante eram os melhores lutadores absolutos nesses mares. Mesmo estando apenas no limiar, eles eram poderosos o suficiente para influenciar o curso de uma guerra de alto nível. Ao seu lado, não havia sequer um segundo combatente de nível almirante. Mas esse pirralho tinha tantos. Nesse instante, olhando para Hoven, Kaido sentiu uma estranha sensação de déjà vu. Era como se tivesse sido transportado de volta no tempo, de volta ao navio onde fora aprendiz, contemplando o governante mais poderoso daquela era. Pedras, afirmou Kaido gravemente. Rocks de Shedek. O navio daquele homem reunia os piratas mais fortes daquela época, com exceção dos piratas do Roger. Ele era, sem dúvida, o mais forte daquela era. As forças reunidas por Hoven diante dele lembraram Kaido dos piratas Rocks de antigamente. Não, essa era uma força ainda mais aterradora do que a de Rocks. Afinal, naquela época, Rocks só se reunia em busca de tesouros e lucro. Cada um tinha seus próprios interesses. Ninguém reconhecia Rocks como capitão. Era mais uma grande coalizão de piratas formada por Rocks com o objetivo de obter tesouros e lucro. Se não houvesse tesouros e lucro suficientes, Rocks não conseguiria nem mesmo comandar alguns deles, como o falecido Barba Branca. E o que foi acumulado por meio de tesouros e lucros naturalmente se desfaria por causa desses mesmos tesouros e lucros. Essa foi a razão fundamental para o fracasso de Rocks no incidente do Vale dos Deuses. Mas Soberano do Céu era diferente. Esses caras estavam realmente dispostos a morrer por ele. Mesmo ao declarar guerra contra as duas tripulações do Yonkou e a Marinha, esse grupo não hesitou, estando pronto para lutar até a morte a qualquer momento. Rocks, parece mesmo, disse Big Mom com um sorriso de sua boca cavernosa. Naquela época Kaido, por não ter comido uma Akuma no Mi, não era forte o suficiente e era apenas um aprendiz. Mas ela, que já havia comido a Akuma no Mi do tipo alma-alma e era um monstro nato, era uma integrante oficial da tripulação. Quando atacaram o Vale de Deus, ela foi uma das principais forças. Naquela época, os Rocks enfrentaram simultaneamente os Cavaleiros de Deus e posteriormente a Marinha e os Piratas de Roger. A performance de Soberano do Céu Hoven naquela época realmente tinha a atmosfera do Rocks. Se nossas duas tripulações piratas tivessem lutado contra eles sem conhecer a situação, poderíamos ter perdido de verdade, disse Big Mom, olhando para os poderosos combatentes ao lado de Hoven e sorrindo. Mas seu apetite é grande demais. Pirralho. Os olhos da vovó estavam vermelhos como sangue. Kaido, esqueça o 1 contra 1. Vamos atacar juntos. Nosso Haki e nosso estimulante não estão no máximo. Big Mom conhecia a personalidade de Kaido e rugiu com sua boca cavernosa. Uf. Kaido apenas bufou friamente, sem refutar. Se estivesse em sua força máxima, certamente enfrentaria Hoven em um duelo mano a mano. Mas depois de ser derrotado por Ryukugyu e S-Hawk, Kaido não estava mais obcecado com um confronto 1 contra 1, ele era um maníaco da guerra, não um idiota. Mas embora não estivessem em plena força, tanto ele quanto Big Mom, com seus poderes da Akuma no Mi e constituições especiais, conseguiam recuperar energia e Haki durante a batalha. Os dois, cooperando, também poderiam travar uma guerra de desgaste. Na visão de Kaido, ele e Big Mom trabalhando juntos poderiam derrotar rapidamente o Soberano do Céu Hoven. O corpo de Kaido mudou rapidamente. Ele estava de pé no gelo, segurando seu Kanabo, dragão azul, forma híbrida. S-Hawk, Kizaru, Ryukugyu, Fugitora também assumiram posturas ofensivas. Vamos! Mandamento das chamas. Ace rugiu baixinho, chamas aterrorizantes se condensando rapidamente, concentrando-se inteiramente em seus punhos, como se estivesse usando um par de luvas de proteção solar, e com aqui do armamento envolto nelas, luvas de chamas. Somente após o despertar da fruta da chama, Mera no Mi, é que se pode controlar com sucesso as luvas de chamas. Essa também foi a técnica que permitiu a Ace possuir força de combate de nível almirante. Voxash! Ace avançou em direção a Ryukugyu. Zoro e Hancock miraram em S-Hawk. Não posso deixar você se igualar tão facilmente, disse Fugitora, prestes a atacar Ace, para impedir que a habilidade da Akuma no Mi de Ryukugyu fosse neutralizada. Você acha que eu apareceria se não tivesse certeza da vitória? Robin observou o movimento de Fugitora e sorriu. Estalo. Bum.
Um raio horripilante, de cor carmesim e negra, explodiu. Bang! O corpo de Luffy, envolto em uma nuvem de relâmpagos carmesim escura, acelerou terrivelmente sob o efeito do revestimento ao Shoku, chutando instantaneamente a bengala espada de Fujitora. Kug! As veias saltavam na testa de Fujitora. Capítulo 247. A testa de Fujitora estava salpicada de veias, e um suor frio escorria por ela. Revestimento ao Shoku, ele o dominou completamente? Kizaru encarou Luffy, agora envolto em uma nuvem de relâmpagos carmesim negros, com a testa também coberta de suor. A nuvem de relâmpago vermelho escuro era o símbolo de uma potência que dominava completamente o revestimento ao Shoku. Uma usuária iniciante como a Imperatriz Pirata só conseguia envolver o relâmpago em torno de uma parte do corpo para potencializar um ataque. Mas um revestimento ao Shoku totalmente dominado, formando uma nuvem de relâmpagos carmesim escura, não apenas aumentava o poder de ataque, como também concedia melhorias assustadoras em defesa e velocidade em geral. O momento em que o soberano do céu Robin foi verdadeiramente reconhecido pelo mundo como um novo Yonkou foi quando ele demonstrou seu domínio completo sobre esse poder. E agora, apareceu outro. Chapéu de palha. As testas de Kaido e Big Mom também pulsavam com veias saltadas. Ter dominado completamente esse poder significava que ele agora era uma potência no mesmo nível que eles. Big Mom, Kaido, um dos seus 2 títulos de Yonkou agora pertence a Luffy, declarou Robin, olhando para Kaido e Big Mom e rindo gostosamente. Luffy estava agora a apenas um passo de se tornar um Yonkou, derrubando um dos antigos. Os cargos dos 4 imperadores, assim como os dos 3 almirantes e dos 7 Shichibukais, eram fixos. Era necessário criar uma vaga para que um novo ocupante pudesse ser nomeado. O próprio Robin só assumiu o cargo após a morte de Barba Branca. Luffy agora só precisava derrotar Big Mom e Kaido para se tornar um Yonkou. Nesse momento, sua tripulação pirata alcançaria o feito de ter 2 imperadores em um único navio. Seu pirralho. As expressões de Kaido e Big Mom se tornaram sombrias, uma luz carmesim escura aterradora brilhando em seus olhos. Bum! As próprias nuvens no céu começaram a se agitar e inverter seu curso. Os incontáveis raios em seu interior começaram a gemer e gritar de medo. Como imperadores, Kaido e Big Mom não eram conhecidos por seu bom humor ter alguém apontando para seus narizes e declarando que iriam tomar seus títulos. Os 2 estavam agora completamente enfurecidos. Kaido e Big Mom rugiram em uníssono, e seus violentos relâmpagos carmesim negros começaram a se materializar. Estalo. Bum! Inúmeros raios carmesim negros rugiram na atmosfera ao redor deles. Sob a força desse aqui selvagem e tirânico, o gelo sólido ao redor de Kaido e Big Mom se estilhaçou em incontáveis pedaços. A fúria de 2 imperadores. Que assustador! 2 imperadores trabalhando juntos não é brincadeira, comentou Kizaru, olhando para Kaido e Big Mom aliados, com uma gota de suor frio escorrendo pela testa. O poder gerado por 2 imperadores trabalhando em conjunto era muito maior do que uma simples equação de 1 mais 1. Foi por isso que eles tiveram que separar Big Mom e Kaido para sitiá-los individualmente. 2 monstros que dominavam completamente o revestimento ao Shoku. O poder combinado deles era simplesmente assustador demais. O motivo pelo qual Garp e Sengoku foram considerados a dupla mais forte era porque ambos dominavam o jogo. Mas na Guerra dos Melhores eles estavam velhos. Garp também estava limitado por seus laços familiares e não conseguia usar todo o seu poder. Mas Kaido e Big Mom eram diferentes. Embora Big Mom fosse velha, ela era um monstro nato. Ambos ainda estavam no auge de suas capacidades físicas e de Haki. Kaido, em particular, era um guerreiro hexagonal superpoderoso praticamente sem fraquezas. Embora sua energia e Haki tivessem sido consumidos na batalha anterior, isso era uma questão de resistência. Uma breve explosão de Haki furioso não era brincadeira. Era um poder que poderia até mesmo superar a dupla Garp e Sengoku do passado. Ao ver o poder do revestimento ao Shoku começar a mostrar sinais de fusão, o olho de Kizaru se contraiu. Kaido e Big Mom tinham ligações com os gigantes de Elbaf, e os gigantes de Elbaf possuíam uma técnica de combate que podia fundir o poder de 2 guerreiros. Ao que tudo indicava, os 2 pretendiam usar essa técnica para fundir seus poderes e atacar o soberano do céu Robin. Ainda bem que não sou eu quem está enfrentando esses 2 monstros. Kizaru soltou um suspiro de ar e então lançou um olhar para o campo de batalha de Ryokugyu e do Punhos de Fogo Ace. Como esperado, o Haki da natureza estava sendo completamente neutralizado. E o Haki do Ace? Kizaru franziu a testa. Era surpreendentemente forte. Embora ainda não fosse do nível de um almirante, definitivamente estava no topo da classe de comandantes Yonkou. Isso era completamente diferente do garoto que costumava depender exclusivamente de sua Akuma no Mi. Nessas circunstâncias, Ryokugyu estava, na verdade, em desvantagem. O corpo de Kizaru começou a se elementar. Seu alvo era Ace Punho de Fogo. Ryokugyu foi neutralizado pela habilidade da Akuma no Mi de Ace, sendo incapaz de liberar sua verdadeira força. Mas sua fruta do brilho não tinha o menor receio da fruta da chama de Ace. Sua força era muito superior à de Ace. Se ele conseguisse derrotar Ace rapidamente, Ryokugyu, agora livre, poderia ajudar S-Hulk a acabar com o Caçador de Piratas e a Imperatriz Pirata. Quanto à Fujitora, mesmo que o Chapéu de Palha tivesse dominado completamente o revestimento ao Shoku, ele não seria derrotado em pouco tempo. Apenas ficaria um pouco ferido. Escolha primeiro os alvos mais fáceis. Kizaru estava prestes a se elementalizar e avançar em direção a Ace. Mas no instante seguinte, bum! Outro raio carmesim negro rugiu, e Luffy chutou os braços de defesa de Kizaru. Aonde você pensa que vai, Kizaru? Não posso deixar você interferir com Ace, disse Luffy com seu sorriso clássico, um brilho vermelho intenso reluzindo em seus olhos. Aqui da observação visão do futuro. Você viu o futuro? Que assustador, Chapéu de Palha, disse Kizaru, com a expressão se fechando por trás dos óculos escuros.
Você está tentando bloquear a mim e ao Fugitor ao mesmo tempo? Não está sendo um pouco arrogante demais? Acha que é o soberano do céu, Hoven? A voz de Kizaru transbordava escárnio. Antes de soberano do céu Hoven, ninguém conseguia lutar e vencer simultaneamente dois combatentes de nível almirante ou superior. Sim, o chapéu de palha dominava completamente o revestimento ao Shoku, mas só havia um soberano do céu, Hoven. Xixixi. Se você estivesse com toda a sua força, seria realmente um pouco problemático. O sorriso de Luffy naquele momento era excepcionalmente contagiante. Que convencido. Kizaru, sendo menosprezado, esboçou um sorriso e desferiu um chute impiedoso na velocidade da luz. Voxas! Luffy bloqueou o chute supersônico de Kizaru com o revestimento ao Shoku, mas para conservar a ki e energia, ele usou o voo para trás para dissipar a força do impacto. Chapéu de palha, você não pode nos deter, disse Fugitora, franzindo a testa. Porque a emoção desse pirata tão malvado era tão contagiosa. Ao sentir a percepção emocional proveniente de seu Haki da observação, a testa de Fugitora se franziu ainda mais. Por ser cego, seu Haki da observação era ainda mais forte e refinado, permitindo-lhe perceber as emoções alheias com maior clareza. Ao longo dos anos, ele sentirá inúmeras emoções, boas, mas calorosas, frias. Mas uma emoção tão alegre e contagiante quanto a do chapéu de palha. Essa era a primeira vez. Xixixi. Não necessariamente. Hoven não disse isso? Você se esqueceu do título de Hoven? O sorriso de Luffy era incrivelmente largo. O ser humano supremo. As veias da testa de Kizaru pulsavam, recordando a trajetória desse homem passo a passo, sem jamais cometer um erro. Sem certeza absoluta teria ele se revelado? Lembrando-se das palavras anteriores de Hoven, o soberano do céu, Kizaru teve um mau pressentimento. Mas a comparação atual da força de combate era muito clara. O lado deles ainda detinha vantagem. E a marinha deles, forçada a cooperar com Big Mom e Kaido, também foi forçada por Hoven. Se esse homem não tivesse usado a gaiola de pássaros, a marinha deles jamais teria, após ativar o Booster Call, cooperado com duas tripulações do Yonkou. Por que esse homem se esforçou tanto a ponto de chegar a esse ponto? A menos que, Hoven estava genuinamente confiante de que conseguiria engoli-los todos. A testa de Kizaru começou a ficar coberta de suor frio. O segredo da sua confiança seria o chapéu de palha? Kizaru olhou para Luffy. E nesse instante Luffy curvou a cabeça, fechando os olhos. Mesmo com os olhos fechados, seus lábios ainda estavam curvados em um sorriso contagiante. Dokun, 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 Dokun. Um batimento cardíaco estranho, como o som de um tambor, vinha do peito de Luffy. Chegou, chegou. Luffy começou a rir alegremente. Bum! Raios violentos de um vermelho escuro começaram a rugir ao redor do corpo de Luffy. No instante seguinte, esse poder incrivelmente violento e tirânico foi absorvido pelo corpo de borracha de Luffy. E então, o corpo de Luffy começou a sofrer uma transformação inacreditável. Sua pele começou a ficar completamente branca. Suas roupas, suas sobrancelhas, seu cabelo, tudo ficou de um branco brilhante. Uma faixa de nuvens de chamas brancas puras, diferente das pretas de outros Zons despertados, envolvia seus ombros. Xixixi. Luffy riu e riu, um som repleto de pura e genuína alegria. Este é o meu auge. Quinta marcha. Luffy riu alegremente, saltitando com seu corpo de borracha. Desperto? Sua fruta do diabo não é uma paramecia. Kizaru encarou a fita de nuvem de chamas brancas atrás de Luffy, com a testa coberta de suor frio. Não havia como se enganar. Aquela era a marca de uma Zoan despertada. Zoan mítica. Kizaru soltou uma baforada de ar. A aparência do chapéu de palha não havia mudado para a de um animal e antes do despertar, ele exibia características de um tipo paramecia. Tal habilidade só poderia ser de uma Zoan mítica, ainda mais rara que uma logia. Um corpo flexível, uma expressão de constante riso, uma forma totalmente branca. Ei, ei. A testa de Kizaru estava coberta de suor frio. Como isso se assemelhava tanto àquela lenda que ele ouvirá de Vegapunk. A forma de um deus. Xixixi. Estalo. Bum. Luffy apenas riu alegremente, acenando com os braços, e todo o seu corpo irrompeu em terríveis relâmpagos carmesim negros. A fruta humana, Zoan mítica modelo, Nika desperta. Após absorver o desejo de libertação de Dressrosa, Luffy finalmente completou seu despertar. Após o despertar, a forma Nika não apenas possuía a imaginação exclusiva da Nika de nível bug, mas a capacidade de seu corpo de borracha também foi levada ao extremo. Seu Haki do armamento e do conquistador estava completamente fundido com ele. Cada um de seus ataques agora era uma combinação do poder de Nika, Haki do armamento e revestimento ao Shoku. Era por isso que Luffy em quinta marcha era tão absurdamente forte. Era por isso que ele conseguia lutar contra dois almirantes ao mesmo tempo. E foi por isso que Hoven decidiu aprisionar Kaido, Big Mom e os três almirantes aqui e eliminá-los todos de uma só vez. A força de combate do seu lado já era completamente suficiente. Tudo estava indo de acordo com o plano de Hoven. Vamos ver se isso é verdade, disse Kizaru, prestes a ativar a habilidade de sua fruta do brilho. E Asakani no Magatama. Voxas, voxas, voxas. Kizaru desferiu seu golpe final, suas mãos emitindo inúmeras balas de luz, submergindo Luffy. Xixixi. Brilhante demais, seu desgraçado. Luffy riu sem parar, olhando para o clarão de Kizaru, e então simplesmente agarrou o ar. Voxas. Um par de óculos de sol apareceu do nada na mão de Luffy, que os colocou imediatamente. Agora seu raio não vai me afetar. Xixixi. Luffy olhou para as balas de luz que se aproximavam, seu corpo começando a se esticar. Experimente isso. Xixixi. Luffy riu alegremente, agarrando o gelo sólido com as mãos. O gelo sólido começou a ondular e esticar como borracha.
Pop. Luffy ergueu o enorme bloco de gelo emborrachado como se fosse um escudo, e as incontáveis balas de luz o atingiram em cheio. No instante seguinte, bang! O quê? O olho de Kizaru se contraiu. As incontáveis balas de efeito moral que ele disparou foram na verdade repelidas pelo gelo? Após o despertar, ele não só possui as características de uma Zoa mítica, como também as características de um despertar paramecia. E ele conseguia criar coisas do nada? Que habilidade ridícula! Capítulo 248, Zoom, Zoom, Zoom. Os incontáveis projéteis de luz do golpe supremo de Kizaru e Azakani no Magatama foram todos refletidos de volta para ele. Pull! Kizaru começou instintivamente a se elementar. Como um humano-luz enfrentando seus próprios ataques baseados em luz, ele só precisava se transformar em luz elemental para evitar danos. Mas no instante seguinte, Kizaru parou. Ele não estava enfrentando o chapéu de palha sozinho, Fujitora estava ao seu lado. Se seu próprio ataque fosse refletido, e ele simplesmente usasse seus elementos para desviar, deixando Fujitora para enfrentá-lo sozinho, nem mesmo Kizaru era tão descarado. Pull! Ama no Murakumo. Kizaru, empunhando a espada de luz criada pela habilidade de sua fruta do brilho, bloqueou os projéteis que se aproximavam. Lâmina da gravidade. Tigre furioso. A resposta de Fujitora foi ainda mais direta. Ele empunhou sua espada de grau supremo, e acusa Kazen com a empunhadura invertida. O poder de sua Akuma no Mi do tipo pressionar e aqui do armamento surgiu, envolvendo-a em espiral. Então, com um forte golpe ascendente. Pull! A atmosfera diante de Fujitora começou a se distorcer, a gravidade completamente deformada. Os incontáveis projéteis de luz, presos nesse espaço distorcido, tiveram suas trajetórias tornadas erráticas, facilmente desviadas por Fujitora. Pull! Então, a lâmina gravitacional, com seu poder intacto, girou em direção a Luffy, que ria. O que é isso? A gravidade está toda distorcida? Em sua forma quinta marcha, o estilo de desenho do Luffy se tornou incrivelmente cartunesco. Seus olhos literalmente saltavam das órbitas, estendendo-se em uma sequência cômica de imagens residuais. Então, Luffy começou a rir novamente. Ele se preparou e deu um soco no próprio chão de gelo onde estava. Pull! Pull! Bang! O chão gelado sob Fujitora subitamente se tornou emborrachado. Um punho de borracha fundido ao solo gelado e rompeu violentamente para cima. Gomu Gomuno! Pistola mole. Pego completamente de surpresa, Fujitora não teve tempo de reagir. O punho atingiu seu queixo em cheio. Gug! Um grunhido de dor escapou dos lábios de Fujitora. Seu queixo e até mesmo toda a sua cabeça havia sido emborrachado. Esse ataque foi puro dano verdadeiro, deixando Fujitora tonto e desorientado. Conforme Fujitora cambaleava, o campo gravitacional distorcido ao seu redor se dissipou. Que habilidade bizarra! Será que ela transformou em borracha parte do inimigo que atingiu? Kizaru praguejou mentalmente. O golpe gravitacional de Fujitora foi completamente neutralizado. O chapéu de palha lançou um ataque de longo alcance diretamente do chão. Um ataque desse tipo era completamente imprevisível, totalmente caprichoso. Um estilo de luta tão absurdo que nem mesmo o Haki da observação altamente treinado de Fujitora conseguiu reagir a tempo. Mesmo que ele o sentisse no instante em que se aproximava, seu corpo precisava de tempo para reagir. Ser capaz de ver o futuro com Haki da observação não significava que você sempre poderia se esquivar dele. E o poder daquele único golpe. Kizaru observava Fujitora se esforçar para se recuperar, tonto, com o corpo instável e suor frio escorrendo pela testa. Fujitora não era apenas um poderoso usuário de Akuma no Mi, ele era um espadachim formidável, empunhando uma espada de grau supremo. Sua força física era inquestionável. No entanto, um único golpe o deixou momentaneamente incapacitado? Que absurdo! Não posso deixar que os ataques do chapéu de palha me atinjam. Kizaru reuniu mais uma vez o poder do Yazakani no Magatama. Seu corpo inteiro se elementalizou, dividindo-se em inúmeros projéteis de luz. Então, num instante, eles se transformaram em múltiplos clones de Kizaru, todos empunhando Ama no Murakumo, tentando cercar Luffy. O quê? Tantos Kizarus! Exclamou Luffy dramaticamente com os olhos literalmente saltando das órbitas e até mesmo caindo no chão. Tão assustador! Tão assustador! Luffy imediatamente começou a correr freneticamente. Os clones de Kizaru imediatamente partiram em perseguição. Por algum motivo, ouvir a risada constante do chapéu de palha estava começando a irritá-lo seriamente. Xixixi, brincadeirinha. Luffy, que estava fugindo, parou de repente, virou-se e fez uma careta exageradamente boba para Kizaru. Xixixi, pull. Em meio às suas risadas, o corpo de Luffy começou a crescer. E crescer. E crescer. Ele se tornou um gigante colossal, várias vezes maior até mesmo que a forma de Buda de Sengoku. Ei, ei. Que monstro é esse? Ryokugyu, que estava travando uma batalha feroz com Ace, começou a suar frio. Era grande demais. Essa não era uma forma que um ser humano deveria ser capaz de assumir. Até mesmo os gigantes de Albaz pareceriam anões diante dessa coisa. Esse é o auge do meu irmãozinho. Quinta marcha. Ace lutando contra Ryokugyu, declarou com imenso orgulho. Mas, você realmente tem tempo para procurar em outro lugar? Ace sorriu de repente. Droga! A testa de Ryokugyu estava coberta de suor. Não era suor frio. Era porque tudo ao seu redor estava completamente tomado pelas chamas. Ele estava completamente cercado pelo fogo da fruta da chama. Gomu Gomuno. Selo branco. Enquanto isso, Luffy usou a habilidade de seu corpo de borracha para estender diretamente sua perna gigante como um espeto enorme, chutando inúmeros clones de luz de Kizaru e destruindo-os. Voxash! De repente, a mão de Luffy se estendeu, agarrando algo no ar. Arg! O corpo principal de Kizaru foi apanhado por Luffy, que soltou um grunhido de dor. Xixixi! Te peguei! Luffy riu alegremente. Então, sua mão apertou com força. Tosse! Tosse! Sangue escorria da boca de Kizaru.
Kug, Bang. Nesse momento Fujitora, tendo se recuperado um pouco do estado de atordoamento ao ver Kizaru capturado, não pôde mais adiar. Yakuza Kazen balançou num instante. O solo gelado ao redor começou imediatamente a se estilhaçar, formando enormes blocos de gelo. Zum, zum, zum. Então Fujitora, usando o dorso de sua espada, golpeou todos esses pedaços de gelo quebrados, lançando-os em direção a Luffy. Eles estavam imbuídos do poder da fruta pressionar. Qualquer um que tocasse nesses pedaços de gelo seria afetado pela gravidade neles contida. Kizaru estava constantemente reunindo o poder de sua Akuma no Mi do tipo brilho e aqui do armamento, tentando escapar. Se isso continuasse, se tornaria uma batalha de resistência e desgaste de Aki, o que seria extremamente desvantajoso para Luffy em seu estado quinta marcha. Xixixi. Vai. Luffy, também com dificuldade para segurar Kizaru, simplesmente o arremessou em direção aos pedaços de gelo que se aproximavam. E no corpo de Kizaru, ele havia anexado o poder do revestimento ao Shoku, impedindo momentaneamente Kizaru de se elementar. Voxax! Kizaru disparou rapidamente em direção aos pedaços de gelo, destruindo todos eles. Xixixi. Luffy riu sem parar, saltitando no chão emborrachado. Sinceramente mais problemático do que eu imaginava. Foge. Um vento forte passou por ali. O casaco Justiça de Kizaru esvoaçava ao vento forte. Ele limpou o sangue do canto da boca, os olhos por trás dos óculos escuros completamente frios. Foi um ataque poderoso, mas sua defesa não se rompeu tão facilmente. A defesa mais forte da qual seu aluno Sentomaru se gabava era apenas uma pálida imitação da sua própria. Sua defesa jamais havia sido quebrada. Xixixi. Vamos. Luffy, ao ver Kizaru e Fujitora juntos, riu alegremente e partiu para a batalha ao lado deles. Ei, que forma é essa? Um gigante? Não, ainda maior que um gigante. A Akuma no Mi daquele pirralho não é a Paramecia Gomu Gomu? Essa parece muito com a sua zoa mítica. Big Mom franziu a testa, percebendo a nova forma de Luffy. E seu poder de combate? Como poderia ser tão extraordinário? Ela já havia experimentado a força de Kizaru em primeira mão. Seu ataque, defesa e velocidade eram todos de altíssimo nível. Se não fosse pela falta do poder do revestimento ao Shoku, ela não ousaria dizer que poderia vencer Kizaru. Ela e Kaido foram completamente subjugados pelo poder combinado de Kizaru e Fujitora. Se tivessem tido um pouco mais de tempo, poderiam ter esgotado a resistência e o Aki dela, derrotando-a. Mas o Chapéu de Palha, em uma situação de 1 contra 2, não estava em desvantagem alguma e até conseguiu ferir Fujitora e Kizaru. Kuf! Os olhos de Kaido brilharam. Ele se lembrou de uma lenda. Mas, isso era impossível. Como poderia o Chapéu de Palha ser aquele guerreiro lendário? Deixe-me apresentar todos vocês, ressoou a voz de Robin, visivelmente de ótimo humor enquanto abria os braços. A fruta Paramecia Gomu Gomu? Nas enciclopédias mais antigas de frutas do diabo, não existe tal nome. A voz de Robin, amplificada pelo poder da Goru Goru no Mi, ecoou por todo o campo de batalha. Não há nenhuma Gomu Gomu no Mi na enciclopédia das Akuma no Mi? O que isso significa? Numerosos fuzileiros navais e piratas começaram a suar frio. Eles tinham uma premonição. Estavam prestes a testemunhar um segredo aterrador do mar. O verdadeiro nome daquela fruta do diabo é Fruta Humano-Humano, Zoa Mítica Modelo, Nika. O lendário guerreiro da libertação, o Deus Sol, Nika. Xixixi. Assim que Robin terminou de falar, Luffy riu alegremente lançando um ataque frenético contra Kizaru e Fujitora. O Deus Sol, Nika. Ao ouvir esse nome, todo o campo de batalha silenciou. A forma de um deus? Muitos figurões que tinham ouvido falar da lenda de Nika olharam para a forma de Luffy, com os olhos cheios de descrença. O moral da grande frota soberano do céu estava nas alturas. O lendário guerreiro da libertação, o Deus Sol Nika, era um dos 4 comandantes mais próximos do soberano do céu Robin. Os vencedores desta guerra seriam, sem dúvida, eles. Você está dizendo que o Chapéu de Palha é o guerreiro da libertação, o Deus Sol Nika? Os olhos de Kaido estavam agora tão escuros e frios quanto as profundezas do mar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 249. O rosto de Kaido estava tão escuro quanto as profundezas do mar. Diferentemente da raça bucaneiro de Kuma, que reverenciava o deus Sol Nika, Kaido sempre perseguiu a lenda do homem que poderia mudar o mundo, Joy Boy, não Nika. Mas guerreiro da libertação, Deus Sol, esses eram títulos que antes eram usados para descrever Joy Boy. Será que soberano do céu Robin estava insinuando que Chapéu de Palha era o Joy Boy desta era? Que piada! Uma luz selvagem, carmesim escura, brilhou nos olhos de Kaido. A manifestação de seu revestimento ao Shoku, o relâmpago crepitante que envolvia seu corpo, tornou-se ainda mais violenta e tirânica. Ele só reconheceria como Joy Boy aquele que pudesse derrotá-lo. Foi por isso que ele estava tão ansioso para ter um duelo mano a mano com o soberano do céu Robin, para provar que aquele pirralho não passava de um impostor. Aos seus olhos, sempre existiu apenas um verdadeiro desafiante, soberano do céu Robin. O Chapéu de Palha nunca havia sido sequer uma opção. E agora, de repente, esse pirralho estava dizendo que o Chapéu de Palha era o garoto alegre desta era? Esse pirralho medroso. Deus Sol? Os olhos de Big Mom agora também estavam sombrios, uma luz carmesim escura rugindo dentro deles. Os relâmpagos do revestimento ao Shoku ao seu redor começaram a girar. Ao contrário de Kaido, Big Mom não estava atrás de um garoto qualquer. Seu objetivo era reunir todas as raças do mundo para viverem em sua Totoland. E a corrida que ela mais desejava era a dos gigantes de Elbaf. E o Deus Sol era uma figura central na fé dos gigantes de Elbaf. Em Elbaf, havia um festival importante chamado Festival do Solstício de Inverno. Antes da cerimônia oficial, os gigantes jejuavam por 12 dias para saudar a chegada do Deus Sol. E o título Deus Sol tinha um significado especial para Big Mom. Porque esse título e o Festival do Solstício de Inverno, ela ouvirá falar deles pela primeira vez na infância, da pessoa mais especial para ela, Madre Carmel.
Para Big Mom, que foi exilada de sua terra natal, adotada pela Madre Carmel e cresceu em Elbaf, o título Deus Sol significava muito. Chamar o chapéu de palha de guerreiro da libertação ou tão aguardado Joy Boy de Kaido, tudo isso não significava nada para ela. Mas dizer que o chapéu de palha era o Deus Sol? Isso foi um insulto imperdoável. Boom! A fúria combinada e desenfreada de Kaido e Big Mom manifestou-se como uma onda avassaladora de Aki do Conquistador puro. A própria ilha começou a tremer violentamente sob a pressão. As nuvens no céu acima entraram em uma espiral frenética e inversa, e os relâmpagos em seu interior começaram a ferver. Toma essa, seu pirralho! Kaido e Big Mom, com os rostos contorcidos em expressões extremamente vilanescas, de repente desembainharam seus kanabo e a espada Omi Napoleon. A energia do revestimento ao Shoku dos dois começou a se reunir, a se fundir, formando uma nuvem de energia vermelho escura horripilante. Uma esfera contendo tanto sua energia física quanto seu poder do revestimento ao Shoku. A técnica de fusão dos gigantes de Elbaf. Akai? Robin murmurou, observando a cena familiar, seus olhos brilhando com uma luz carmesim escura impressionante. Esse foi o ataque combinado que Kaido e Big Mom lançaram durante a guerra de Onigashima na história original, Akai. Era a mesma técnica terrível que, com apenas um instante de contato, havia estilhaçado todos os músculos e ossos do corpo de Zoro, que só sobreviveu graças à habilidade da Akuma no Mi de Law e à sua própria constituição especial. E o poder é ainda mais surpreendente desta vez. Robin sorriu. Na história original, ao enfrentarem os supernovas, Kaido e Big Mom não estavam usando todo o seu poder. Eles estavam simplesmente mostrando a essas supernovas a imensidão do mar. E seria uma vergonha se dois imperadores se unissem contra oponentes que nem sequer haviam alcançado o nível de almirante. Caso contrário, por mais especial que fosse a constituição de Zoro, ele não teria conseguido bloquear o ataque nem por um instante. Mas agora, em sua fúria extrema, Kaido e Big Mom estavam despejando cada gota de sua energia física e do revestimento ao Shoku neste ataque. Eles estavam criando a técnica de combinação mais poderosa da história, Akai. Ei, que pressão assustadora! Sanji, que ainda não havia dominado o revestimento ao Shoku e não possuía a aura azura de Zoro para canalizar uma porção do poder do Aki do Conquistador, sentiu a imensa força ao envolver. Apesar de seu exoesqueleto modificado, a força de combate de Sanji estava no topo absoluto entre os comandantes Yonkou, especialmente sua defesa que, devido ao exoesqueleto, era ainda mais forte do que a de um almirante comum. Ele acabou não sendo um combatente do nível de um almirante. Participando de uma batalha de nível almirante, ele estaria na defensiva, confiando na proteção de seu exoesqueleto para ganhar tempo. Seria melhor posicionar Sanji no campo de batalha dos comandantes. Nesse instante, Sanji olhou para aquela onda de choque absolutamente horrível, e um suor frio começou a surgir em sua testa. A fusão do poder de dois imperadores. A pressão era imensa demais. Não foi só o Sanji. Muitos comandantes e oficiais da marinha haviam parado de lutar com as testas cobertas de suor, olhando para aquela onda de choque. O Aki era muito forte. A pressão era avassaladora. Sob esse Aki e essa pressão, mesmo que não fosse direcionada a eles, seus movimentos começaram a ficar lentos. Até mesmo esses famosos comandantes de tripulação do Yonkou e vice-almirantes do quartel-general da marinha acharam incrivelmente difícil se movimentar livremente. Sem falar dos soldados mais fracos e da infantaria. Naquele momento, eles olharam aterrorizados para aquela onda de choque absolutamente aterradora. E o homem encarando aquela onda de choque aterradora. O mais forte do mundo, soberano do céu Robin. Ele pode impedir isso? A testa do vice-almirante On gotejava suor. A gaiola já começava a encolher. Embora o movimento fosse lento, com tempo suficiente, aniquilaria todos que estivessem dentro. A gaiola de pássaros tinha outra desvantagem, era indiscriminada. Qualquer pessoa dentro da gaiola seria continuamente espremida até não haver mais para onde fugir. Mesmo os companheiros do usuário da fruta da corda corriam o risco de serem cortados em pedaços. Mas nas mãos de Robin essa habilidade era diferente. Ele possuía a habilidade da fruta porta a porta, capaz de controlar o espaço. Os combatentes da grande frota soberano do céu entraram no campo de batalha vindos de fora, graças à habilidade da fruta porta a porta. E da mesma forma, eles também podiam sair à vontade. Então agora todos os outros, os piratas das feras, os piratas da Big Mom e todos os fuzileiros navais, estavam unidos por uma única e desesperada esperança. Derrotar rapidamente o soberano do céu Robin e escapar dessa armadilha. Ver os dois imperadores unirem forças para desferir um ataque tão terrível deveria tê-los enchido de confiança. Os piratas das feras e os piratas da Big Mom já haviam começado a comemorar. Mas esses oficiais da marinha, os que realmente sabiam o que havia acontecido depois que a transmissão da Guerra dos Melhores foi interrompida, não sentiram nenhuma empolgação ou alegria. Eles prenderam a respiração com o coração acelerado. Dois imperadores eram fortes, sim, fortes o suficiente para abalar ilhas quando uniam suas forças. Mas eles estavam encarando ele. Aquele homem que sozinho na Guerra dos Melhores enfrentou simultaneamente o almirante da frota Sakazuki, o ex-almirante da frota Sengoku e o vice-almirante Garp, atingindo um nível de força em combate inacreditável. Se esse ataque, que certamente consumiria uma quantidade enorme da energia e do Aki restantes dos dois imperadores, se fosse impedido pelo soberano do céu Robin, então os dois imperadores estavam realmente acabados. Pirralho. Com a gaiola aberta, você não tem para onde fugir, nem pense em usar sua fruta da porta. Big Mom e Kaido rugiram, liberando seu Aki do Conquistador em uma onda concentrada, perturbando o espaço ao redor de Robin e tornando impossível para ele abrir um portal. Quem disse que eu ia me esquivar? Robin olhou para Big Mom e Kaido e sorriu.
A menção de Robin ao Guerreiro da Libertação, o Deus Sol, tinha como objetivo justamente enfurecer Kaido e Big Mom. Esses dois eram verdadeiros monstros. Mesmo depois de consumirem muita energia e aqui na batalha anterior, a velocidade de recuperação deles não podia ser medida pelos padrões normais. Kaido era um monstro que ainda conseguia lutar de igual para igual com Luffy em sua forma Nika após várias rodadas de batalha. No fim, Big Mom só foi derrotada devido à sua baixa inteligência em combate, sendo jogada na lava pelas habilidades de Law e Kid. Uma luta prolongada contra os dois levaria muito tempo, e a quinta marcha recém-despertado de Luffy tinha um limite de tempo estrito. Portanto, ele teve que encerrar isso rapidamente. O objetivo de Robin desde o início era irritar completamente Big Mom e Kaido, fazendo com que eles liberassem energia e aqui suficientes desde o começo. O corpo de Robin começou a expandir. A forma humana suprema? Kaido e Big Mom sabiam que essa pessoa possuía a habilidade da Akuma no Mi humano e havia completado seu despertar, permitindo-lhe crescer até se tornar gigante. Mas no instante seguinte, o quê? As pupilas de Kaido e Big Mom se contraíram. O corpo inteiro de Robin ficou de um branco brilhante e puro. Suas roupas, suas sobrancelhas, seu cabelo, tudo. Uma faixa de puro branco estampada com nuvens de chamas envolvia os ombros de Robin. Era exatamente igual à de Luffy. Quem te disse que só existia um deus? Zoro rugiu com um sorriso selvagem. Deus Sol. Robin. Os belos olhos de Hancock já haviam se transformado em formatos de coração. Capítulo 250. Estalo. Boom. Quando Robin completou sua forma gigante Nika, um relâmpago carmesim negro incrivelmente violento e tirânico surgiu ao redor de todo o seu corpo. Esses arcos furiosos de Aki, mesmo comparados à forma agora gigantesca de Robin, não eram menos imensos, parecendo rasgar o próprio céu desta região marítima. Uma onda de energia assustadora explodiu de seu corpo. A ilha e o céu, que já haviam começado a tremer sob o Aki combinado de Kaido e Big Mom, agora começaram a sofrer um colapso em larga escala sob essa nova pressão transcendente. Brum! Inúmeras camadas de gelo se quebraram e caíram. O céu começou a rachar e rasgar como uma tapeçaria frágil. Até mesmo o oceano distante, ainda não congelado, começou a se agitar, enviando tsunamis monstruosos que rugiam pelas águas circundantes. Fissuras rasgaram a superfície do oceano. Ao longe, formaram-se enormes fossas oceânicas. Um usuário da fruta do tremor, depois de treiná-la até o seu ápice absoluto, não precisa mais usar conscientemente técnicas como terremoto aéreo ou terremoto marinho. Suas meras oscilações emocionais, sua própria presença, poderiam abalar o mundo, assim como um Barba Branca em seu auge na juventude. E os relâmpagos selvagens, de um vermelho escuro intenso, que agora rugiam ao redor de Robin continham um nível ainda mais aterrador de energia bruta e destrutiva. Este era um Aki do Conquistador que havia superado completamente os 4 imperadores desta era, o rei dos piratas da era passada e até mesmo o lendário Rox de Shebeck. Um nível de Aki que nem mesmo Kaido e Big Mom jamais haviam testemunhado. Anteriormente na Guerra dos Melhores, após 2 aprimoramentos consecutivos de Aki, Robin teve dificuldades para controlar esse Aki do Conquistador assustadoramente imenso. Embora liberar o Aki do Conquistador como uma onda de pura intimidação não exigisse resistência física, usar essa mesma energia selvagem para o combate real, para ataque, defesa e velocidade exigia um gasto colossal de energia física e espiritual. A principal razão pela qual ele não conseguia controlá-la adequadamente era que seu próprio corpo físico, por mais forte que fosse, ainda não era forte o suficiente para suportar uma força tão transcendente. Embora o físico de Robin na Guerra dos Melhores tivesse atingido o nível Ouro Supremo, em comparação com o Aki do Conquistador que superava o de Roger, Rox e os outros, ainda havia uma diferença de níveis. Assim, ele não conseguiu liberar totalmente o poder desse Aki. Mas depois de absorver o desejo de libertação de Dressrosa, Luffy finalmente levou sua Akuma no Mi humano, Zoa Mítica modelo, Nika, ao ponto de despertar. E como Robin havia usado seu sistema para construir um canal espiritual único entre eles, ele coletou perfeitamente aquele desejo e o transmitiu diretamente a Luffy, acelerando o processo. No exato momento em que Luffy acordou, Robin já havia carregado instantaneamente a característica completa em seu próprio sistema. Ele havia obtido todo o poder puro e sem adulteração da fruta humana Zoa Mítica modelo, Nika, tornando-se outro Deus Sol o Nika. Este não era o poder Nika que Bonnie formou distorcendo o futuro com sua fruta da idade. Esta era a verdadeira Nika. E como Robin não era apenas usuário da Nika, mas também da fruta humano, Goro no Mi, fruta gelo, Mera no Mi, revive, e muitas outras Akuma no Mi despertadas. Mesmo após despertar sua forma Nika, o estilo de Robin não mudou para o de Luffy, sempre rindo. Essa pessoa, embora fosse parte fundamental do estilo de combate de Nika, não combinava muito bem com a personalidade de Robin. Ainda assim, o modelo exclusivo, imaginação da Nika, com sua estrutura flexível que podia acomodar tudo, foi obtido por Robin. Com esse corpo flexível, controlar o Aki não exigia mais infusão, ele podia ser integrado. Ele poderia integrar esse Aki do Conquistador, que sua própria energia física ainda não conseguia controlar livremente, no corpo flexível de Nika. Embora o consumo de energia aumentasse drasticamente, ele finalmente poderia maximizar o poder desse Aki. Foi por isso também que Robin precisou primeiro esgotar uma parte da energia e do Aki de Kaido e Big Mom. Robin precisava terminar essa batalha rapidamente. Estalo. Boom. Diante desse Aki do Conquistador terrivelmente imenso, o Aki combinado de Kaido e Big Mom foi completamente suprimido. Embora a técnica fusão Elbaf pudesse combinar seu poder de ataque em uma única esfera devastadora, seu nível de Aki não aumentou em nada. Foi uma fusão de quantidade e não de qualidade. E o Aki de Robin havia superado completamente o nível de um Yonkou.
Havia superado o nível de Roger e Rox. Tinha alcançado um domínio completamente novo e desconhecido. A diferença entre o aqui dele e o deles era uma lacuna completa e qualitativa em seu nível fundamental de poder. E essa diferença era tão vasta, tão profunda, que até mesmo Big Mom, com seu notoriamente fraco aqui da observação, podia senti-la tão claramente quanto um golpe físico. Eles não precisavam de sentidos apurados para entender o que estava acontecendo. Que aqui ultrajante. Os olhos de Kaido agora estavam escarlates, encarando Hoven. Naquele momento, ele havia se esquecido completamente de Joy Boy. Aquilo era algo muito mais imediato, muito mais aterrador. O nível de sua disposição era diferente. O aqui dele e o aqui daquele homem não estavam no mesmo nível. Que tipo de piada de mau gosto foi essa? A informação que ele havia recebido anteriormente era de que o aqui desse homem era, na melhor das hipóteses, do mesmo nível que o do Ruivo. E Kaido nunca acreditou que seu próprio aqui fosse mais fraco que o de Shanks. Além disso, ele possuía uma Akuma no Mi de nível superior que a Ruiva não tinha, a fruta peixe-peixe, zoomítica modelo, dragão azul. Antes da Guerra dos Melhores, ele havia entrado em conflito com o Ruivo. Embora Ruivo tivesse seus piratas do Ruivo completos, enquanto Kaido estava sozinho e foi repelido por Ruivo. Kaido estava confiante de que em um duelo 1 contra 1, o vencedor final certamente seria ele. Caso contrário, ele não seria considerado o mais forte do mundo em um combate individual. Mas agora, era completamente diferente. O aqui desse homem não era parecido com o de Shanks. Estava em um plano de existência completamente diferente. Ele, Kaido, também havia testemunhado os poderosos lutadores de elite da era anterior, no incidente do Vale de Deus, Rox, Roger, Garp. Os maiores pesos pesados daquela época haviam liberado seus aqui mais fortes, travando uma batalha de vida ou morte. Especialmente Rox. Naquela época Roger, Garp e os outros ainda não tinham atingido o auge de suas carreiras, não era realmente a era deles. O nome daquela época era Rox. Caso contrário, Rox não teria conseguido reunir Barba Branca, Leão Dourado, ele próprio, Kaido, Big Mom e os outros. Porque naquela época, eles ainda não tinham atingido o auge. Mas nem mesmo o aqui de Rox havia atingido um nível tão absurdo. A intensidade desse aqui havia subvertido completamente a compreensão de Kaido sobre o que era possível. O aqui pode transcender tudo. Essa foi a famosa frase de Kaido. E se referia ao aqui do conquistador. Porque Kaido já havia testemunhado o quão aterrorizante poderia ser um indivíduo poderoso que tivesse realmente treinado o aqui do conquistador ao seu ápice. Assim como o rei pirata Roger, sem o poder de nenhuma Akuma no Mi, apenas com aqui, ele foi capaz de governar uma era. Mas Kaido jamais imaginara que aqui pudesse ser tão forte. Nem mesmo um aqui, tão poderoso quanto o de Roger, conseguiu derrotar o poder combinado de Sengoku e Garp. Ele era frequentemente perseguido pelo mundo pela marinha, numericamente superior. Mas o aqui de Hoven era diferente. O Orororo. Agora eu sei como a Guerra da Cúpula terminou. Foi com este aqui, não foi? Soberano do céu Hoven. Kaido soltou sua risada característica e pela primeira vez, não chamou Hoven de pirralho. Fazer isso diante de tal nível de poder não seria um insulto ao seu oponente, mas um profundo insulto a si mesmo. Esse aqui. Por que é tão forte? A testa da Big Mom também estava repleta de veias. Ei, velha bruxa, não me diga que você está com medo agora? Kaido olhou para ela. Kaido bastardo, não se deixe levar. Quem você pensa que eu sou? Mamamama. De repente Big Mom irrompeu numa gargalhada descontrolada e maníaca. Já fazia muito, muito tempo que ela não se sentia tão entusiasmada. Um aqui, ainda mais forte que o do Rox. Soberano do céu. Eu não reconheço o chapéu de palha como Joy Boy, mas... Kaido olhou para Hoven, um sorriso largo, alegre e quase insano se espalhando pelo seu rosto. Big Mom também começou a rir, um som repleto de loucura e alegria. Se você conseguir matar nós dois, eu o reconhecerei, como Joy Boy. Boom! O aqui ao redor de Kaido e Big Mom, em vez de diminuir diante da presença avassaladora de Hoven, começou a brilhar ainda mais forte com ainda mais intensidade. Essa foi a resposta de dois senhores do mar, mesmo diante de um poder maior que o seu. Um rei de calibre superior, o Deus Sol, aquele que pode matá-los. É o Deus Sol, é Joy Boy, é o verdadeiro rei desta era. Venham nos dizer, será que o nome desta era é Soberano do Céu Hoven? Akai, Conquista do Mar. Capítulo 251. Zoom, boom. Uma esfera de energia carmesim escura terrivelmente imensa, impulsionada pelo bastão Kanabo de Kaido e pelo Napoleão de Big Mom, transformou-se em uma onda de energia explosiva, avançando em direção a Hoven. Diante dessa onda de energia, os incontáveis fragmentos de gelo e os destroços da ilha foram instantaneamente pulverizados e em seguida vaporizados. Essa energia era absurda demais, era a força total combinada de dois imperadores no auge de seu poder. Sua energia física e o revestimento Oshoku fundidos em uma única técnica. Qualquer matéria que tocasse não tinha a chance de se fragmentar, era atomizada direta e completamente. E encarando diretamente essa energia absolutamente aterradora, estava uma figura de puro branco. Interessante. Hoven, ao ouvir as palavras de Kaido e Big Mom, de repente caiu na gargalhada. Brum. Com sua risada, toda a região marítima começou a tremer violentamente sob o poder da fruta do tremor. O céu, a ilha, o próprio mar, tudo tremia violentamente. Terremoto aéreo. Terremoto. Terremoto marítimo. O riso de Hoven desencadeou um cataclismo. Essa era a marca de um usuário da fruta do tremor, um humano terremoto cujas flutuações emocionais por si só podiam mudar a própria estrutura do mundo. O ânimo de Hoven se elevou naquele momento. Kaido e Big Mom, como era de se esperar dos governantes que galgaram seu caminho desde a Era dos Rocks até se tornarem imperadores,
Até mesmo a Big Mom, que passou tanto tempo se dedicando a ter filhos e a festas de chá, ainda possuía a disposição de um verdadeiro rei. Mesmo confrontados com seu próprio Aki, que agora estava em um nível que transcendia completamente o deles, eles ainda conseguiam rir desafiadoramente, levando seu próprio Aki ao seu ápice absoluto para lançar seu ataque mais poderoso. Essa era a postura condizente com seu status. Esse era o Aki dos verdadeiros governantes do mar. Ao enfrentar dois adversários desse nível, até mesmo Robin sentiu uma euforia sem precedentes. Esta foi uma verdadeira batalha entre soberanos. Voxash! O braço direito de Robin começou subitamente a expandir-se a uma velocidade impossível. Num instante, transformou-se numa mão assustadoramente colossal, grande o suficiente para cobrir uma ilha inteira. Este foi um nível de gigantificação que somente a forma Nika poderia alcançar. E Robin era também o humano supremo desperto. Em sua forma Nika, esse braço gigante não era uma ilusão. Era um membro de carne e osso, contendo uma torrente impetuosa de energia física. Clang! A mão gigante se fechou em um punho, transformando-se em uma arma formidável que rivalizava verdadeiramente com o tamanho de uma ilha, obscurecendo o próprio céu. E nesse momento, o poder da fruta humana também explodiu em todo o seu potencial. A forma Nika não apenas havia gigantesco seu punho direito, mas, sob o poder da Akuma no Mi humano básica, seus ossos, pele e força bruta foram aprimorados mais uma vez. O punho colossal, do tamanho de uma ilha, foi subitamente revestido por uma camada incrivelmente espessa de Aki do armamento, tornando-o completamente preto. Bum! Com um trovão ensurdecedor capaz de destruir até mesmo o Aki da observação, uma torrente de relâmpagos também cobriu a superfície do punho gigante. A forma Nika permitia capturar raios e usá-los como arma. Mas Robin não era apenas um usuário da Nika, ele era o usuário da Goru Goru no Mi. Ele podia envolver seu punho diretamente em sua energia destrutiva. E ainda não tinha acabado. Estalo. Bum! Um relâmpago selvagem, de cor carmesim escura, que antes circundava o punho gigante, agora o invadia, fundindo-se completamente ao ataque. Uma nuvem transparente de energia, cuja mera presença fazia o próprio céu vibrar, envolveu o punho colossal. A atmosfera ao seu redor começou a rachar e se estilhaçar como um espelho. O mais destrutivo dos três grandes desastres, o poder de um terremoto. Arma do deus humano. Nesse momento, a figura de Robin não podia mais ser vista. Tudo que se podia ver era esse punho alarmante, do tamanho de uma ilha, descendo do céu como um julgamento divino. Um punho gigante divino. Devido às propriedades únicas de Nika, ele havia investido cada grama de poder que conseguia reunir nela, seu Aki do armamento, seu revestimento ao Shoku, a energia da Goru Goru no Mi, o poder da forma Nika e o poder da fruta humano. E do lado de fora, a nuvem vibrante da fruta do tremor. O nome da mudança também havia mudado. A versão de Luffy era chamada de Bajangan, mas a versão de Robin também fundia o poder da fruta humano, da Goru Goru no Mi e da fruta tremor. Assim, ela foi batizada de Arma do Deus Humano, o golpe de um Deus humano. Todo o poder ofensivo de Robin estava concentrado nesse único ponto. Devido à estrutura corporal única e flexível da forma Nika, que podia se fundir com qualquer coisa, todas essas energias distintas agora estavam sobrepostas, permitindo que Robin rompesse mais uma vez os limites originais dessas Akuma no Mi e do Aki. Como o próprio nome do ataque sugeria, ele havia superado o humano supremo, e alcançado o poder de um deus humano. Com o poder da forma Nika, o nível de poder de Robin havia sido elevado mais uma vez. Robin havia alcançado um novo patamar, tornando-me um deus humano. Bum! Conforme o punho que obscurecia o céu descia, a própria atmosfera se estilhaçou em seu caminho. Uma torrente assustadora de pressão atmosférica irrompeu para fora. A mera onda de choque desse ataque fez com que o oceano distante se partisse ao meio. Brum! O terreno dos estreitos distantes foi completamente alterado, fragmentando-se numa série de vales de fenda. A água do mar voltou a invadir o local, formando inúmeras trincheiras. Uma vasta extensão do novo mundo foi mergulhada nessa destruição. E encarando diretamente esse golpe único de um deus humano estava Kai, o ataque combinado supremo dos dois imperadores, Kaido e Big Mom. Bang! A esfera de energia que continha todo o poder físico e Aki de Kaido e Big Mom foi instantaneamente destruída por um único golpe de um deus humano. O Orororo. Que ataque surpreendente! Deus humano. Então é isso. Você não quer ser o Deus Sol. Você quer se tornar um novo Deus, não é? Soberano do céu Robin. Kaido de repente caiu na gargalhada. O corpo de Kaido expandiu-se instantaneamente, transformando-se em um sinuoso dragão azul. Fruta peixe zoomítica modelo, dragão azul, forma de besta. Embora a forma híbrida permitisse ao usuário empunhar armas, para um usuário de Zoan, somente a forma de besta completa poderia liberar o verdadeiro e total poder da Akuma no Mi. Kaido rugiu. A habilidade especial concedida a ele pela fruta do dragão azul, o poder de controlar os elementos naturais, foi levada ao extremo. Chamas aterrorizantes envolveram completamente o corpo de dragão azul de Kaido, fazendo com que suas escamas brilhassem como magma em movimento. Tocha do dragão de chama. Essa era a forma ofensiva mais poderosa de Kaido em seu estado bestial. Seu corpo inteiro havia se transformado em um horripilante dragão de fogo. Mas mesmo esse terrível dragão de fogo parecia pequeno e insignificante diante da arma divina humana. Não que o dragão fosse pequeno, mas o punho era simplesmente grande demais. Encobriu o céu. Um verdadeiro golpe de Deus. Robin canalizou ainda mais Aki e resistência para o ataque, repondo a energia que havia sido gasta para destruir o Akai. Então, com o som de uma atmosfera em colapso, o punho continuou sua descida em direção a Kaido e Big Mom. Robin pretendia derrotar dois imperadores com um único golpe. Mamamama.
Big Mom também caiu na gargalhada. Mas saber, os Omis elementais especiais, o poder do relâmpago de Zeus, o poder do fogo de Prometeu, foram todos concentrados na espada Omi e Napoleão. Bum! Um relâmpago selvagem, de um vermelho escuro intenso, envolveu instantaneamente a lâmina. Todo o poder da fruta da alma, somado ao poder total de seu revestimento ao Shoku. Esse foi o ataque mais poderoso da Big Mom. Vamos lá, velha bruxa. O Orororo. Kaido riu gostosamente. Você não precisa me dizer isso, Kaido, seu pirralho. Mamamama. Big Mom também soltou sua risada característica. Estalo. Bum. Um relâmpago violento e tirânico de cor carmesim escura enrolou-se completamente na cabeça de dragão de Kaido. Dragão ascendente, bagua de chama. O corpo de dragão de fogo de Kaido serpenteou pelo ar, como um sol nascente, investindo diretamente contra o punho de um deus que descia. Zeus. Rugiu Big Mom, montada na nuvem de trovão Zeus, ombro a ombro com Kaido, com seu próprio ataque supremo pronto para ser detonado. E Koku, nação poderosa. Mas ela não liberou a explosão de energia. Ela conteve, deixando-a acumular-se dentro de sua lâmina. Ela liberaria essa energia ao menor alcance possível. As verdadeiras armas letais dos homens mais fortes do mundo sempre foram o combate corpo a corpo. Essa foi uma verdadeira luta de vida ou morte. Eu vou te dizer o nome desta era. Esta era se chama Soberano do Céu Hoven. Com a gargalhada estrondosa de Hoven, a arma do deus humano finalmente colidiu com Kaido e Big Mom. Capítulo 252. Um dragão azul sinuoso, com suas escamas brilhando como magma em movimento que distorcia o próprio ar ao seu redor, voava pelos céus. Sobre sua cabeça, uma tempestade selvagem e tirânica de relâmpagos carmesim negros rugia com fúria. Ao lado desse dragão flamejante, uma figura colossal, envolta em sua própria nuvem de relâmpagos carmesim negros, cavalgava uma nuvem de tempestade em direção ao céu. Seus cabelos se transformaram em um inferno furioso de fogo demoníaco, e em sua mão, sua espada resplandecia com a luz do trovão e das chamas, crepitando com aquele mesmo aqui violento carmesim e negro. O Yonkou, Kaido das Feras e a Imperatriz Big Mom haviam desferido seu golpe final de vida ou morte. A Big Mom tinha uma altura imponente de 8,8 metros, fazendo com que pessoas comuns parecessem bebês diante dela. Kaido, em sua forma de dragão azul, era ainda mais imenso, uma verdadeira criatura mítica voando pelas nuvens. Mas naquele momento, diante do único punho que se aproximava, os dois pareciam incrivelmente pequenos. Bum! OHH! Diante desse ataque horripilante, Kaido e Big Mom não demonstraram qualquer intenção de se esquivar. Eles liberaram cada gota do poder de suas Akuma no Mi, cada grama de seu Aki. Kaido soltou um rugido de dragão, sua forma de dragão flamejante envolta em revestimento ao Shoku enquanto avançava. Big Mom rugiu, e seu sabre mestre, combinando o poder de seus três Omis mais fortes, Zeus, Prometeu e Napoleão, infundido com revestimento ao Shoku, foi brandido com toda a sua força. No instante seguinte, os ataques de Kaido e Big Mom colidiram com o punho que encobriu os céus. Um punho verdadeiramente do tamanho de uma ilha, negro como tinta, crepitando com relâmpagos assustadores, envolto em uma nuvem vibrante que estilhaçava a própria atmosfera, e ardendo com o Aki mais selvagem e carmesim que se possa imaginar, a arma do deus humano. Puh! Naquele instante, o mundo pareceu ficar completamente em silêncio. Todas as outras batalhas abaixo já haviam cessado há muito tempo. Todos os olhares estavam voltados para esse confronto entre os três imperadores. Todos sabiam com absoluta certeza que quem realmente decidiria o resultado desta guerra era um desses três senhores do mar, essas verdadeiras potências supremas. E nesse momento, os olhos das inúmeras potências que assistiam à cena se encheram de puro horror. Aqueles que chegaram a este lugar, que puderam participar desta batalha final e decisiva, eram todos figuras renomadas no Novo Mundo. Sejam eles comandantes de tripulação do tipo Yonkou ou vice-almirantes do quartel-general da Marinha, em um mar onde imperadores e almirantes normalmente não atuavam. Eles eram os combatentes ativos mais fortes. Mas diante do poder desses três imperadores, eles se sentiam tão insignificantes quanto formigas. Esqueça enfrentar esses ataques diretamente, eles não teriam a menor chance de sobreviver aos tremores secundários. Especialmente o poder do soberano do Céu Hoven. Além dos oficiais da Marinha que sabiam o que aconteceu após a transmissão ao vivo da Guerra dos Melhores ter sido interrompida. Os comandantes dos piratas da Big Mom e dos piratas das Feras. Somente agora eles entenderam verdadeiramente o nível inacreditável de poder que o soberano do Céu Hoven havia alcançado. Mesmo o ataque combinado de Big Mom e Kaido, o Akai capaz de mudar a cor do céu, foi atravessado por esse homem com um único golpe. Se não fosse pelo ataque de Big Mom e Kaido, que absorveu a maior parte do impacto e direcionou as ondas de choque para longe deles, eles teriam sofrido baixas catastróficas apenas com os tremores secundários. Olhe para o mar ao longe. Esta região marítima, não, todo o Novo Mundo estava sendo virado de cabeça para baixo pelos meros tremores secundários do ataque do soberano do Céu Hoven. O terreno de vastas áreas marítimas e ilhas estava sendo alterado permanentemente. Estreitos inteiros estavam desmoronando, transformando-se em novas fossas oceânicas. O poder de destruir o mundo não era brincadeira. Esse homem realmente possuía o poder de destruir o mundo. Em suas mãos, a fruta do tremor era ainda mais absurda do que nas mãos de Barba Branca. E agora chegará o julgamento que decidiria o destino de todos aqui presentes, e talvez de todo o mar. Bum! Raios violentos e tirânicos de cor carmesim escura se entrelaçavam e se dilaceravam.
O revestimento Aoshoku, a manifestação da pura força de vontade, um poder que apenas os verdadeiros governantes deste mar poderiam dominar completamente, estava agora dividido em duas facções, em conflito numa guerra brutal e invisível. Revestimento Aoshoku de Kaido e Big Mom versus revestimento Aoshoku de Robin. Em seguida, ocorreu o confronto de suas respectivas Akuma no Mi, a Akuma no Mi Peixe-Peixe, a Zoomítica Modelo, Dragão Azul e a Akuma no Mi Alma-Alma. Contra a fruta humano-humano, Zoomítica Modelo, Nika, a fruta humano-humano, a Goru-Goru no Mi, a fruta Tremor, todas levadas ao seu limite absoluto. Gerando uma energia incrivelmente violenta, o confronto avançou. Uma terrível tempestade de energia centrada no ponto de impacto entre Kaido, Big Mom e Robin propagou-se pelo mar. Gug, os rostos de Kaido e Big Mom se contorceram em agonia. Forte, forte demais. O Aki desse homem, os poderes da sua Akuma no Mi, eram fortes demais. Até mesmo eles, como imperadores, tiveram que admitir, seu poder não estava no mesmo nível que o dele. Esse homem os havia superado em muito, alcançando uma dimensão completamente diferente. Eles ainda conseguiam resistir com dificuldade, apenas porque seus poderes estavam combinados, minando a força daquele homem, e eles convertiam continuamente sua energia em poder da Akuma no Mi, seu poder espiritual em revestimento Aoshoku, despejando tudo em seus ataques sem se importar com o consumo, tentando usar a pura quantidade para superar uma diferença de qualidade. Mas mesmo assim, seus corpos estavam sendo lenta e inexoravelmente empurrados para longe do céu. Velha bruxa, coloque mais potência nisso. Kaido rugiu, seus olhos revirando de tão brancos devido ao extremo esforço. Você não precisa me dizer. Os olhos da Big Mom estavam agora completamente brancos, e veias aterrorizantes saltavam por todo o seu corpo de balão de ferro. Este corpo, aclamado como um destruidor nato possuindo os atributos brutos mais fortes dos mares, foi continuamente abusado por Big Mom durante anos. Sua obsessão por festas de chá e por ter filhos deixou seu físico inchado e fora de forma. Mas naquele momento, seu corpo estava realmente encolhendo. Sua energia física e as vastas reservas de poder da alma que ela acumulou ao longo dos anos com seu fruto da alma estavam sendo todas canalizadas para a espada mestra. A energia alarmante por um instante chegou a superar a de Kaido. Num confronto desesperado e direto, sem mais ser prejudicada por sua baixa inteligência em combate, Big Mom liberou todo o talento deste corpo, seu poder de combate superando em muito o que ela demonstrou na história original. Um pouco surpreendente. No entanto, Robin, sentindo a resistência desesperada de Kaido e Big Mom, viu a luz carmesim escura em seus olhos tornar-se ainda mais violenta. Big Mom, como era de se esperar daquela que possui os atributos brutos e o talento mais impressionantes nestes mares. Em um confronto direto sem a interferência de seu ki de combate, esse corpo poderia realmente liberar uma força extraordinária. Era muito semelhante ao Luffy da história original, trocando a longevidade por um poder imenso. Mas a diferença era que Big Mom tinha energia física suficiente e o poder da alma acumulado ao longo de tantos anos com sua fruta da alma, como combustível. Principalmente aquele poder da alma, quando totalmente liberado, era aterrador, como inúmeros combustíveis da alma, explodindo furiosamente com o poder horripilante que continha. Mas, a coisa que Robin menos temia era o poder da alma. Sekishiki Meikaya. Os olhos de Robin brilharam com uma luz do submundo. Foge, o poder da alma que Big Mom estava usando como combustível, começou a queimar. Mamãe, dói muito. Estamos morrendo. Zeus, Prometeu e Napoleão, os três Omis mais poderosos da Big Mom, tiveram suas próprias almas consumidas pelas chamas. Sob o poder de Sekishiki Meikaya, o poder aterrador do homem do submundo foi revelado ao mundo pela primeira vez. Você pode ferir almas diretamente. Os olhos de Big Mom se encheram de relutância. Sua habilidade com a fruta da alma havia entrado em colapso. A diferença entre as Akuma no Mi era simplesmente cruel. Até mesmo um Yonkou, enfrentando uma habilidade de Akuma no Mi que anulava completamente a sua, estava impotente. E no instante seguinte, cair, os olhos de Robin se estreitaram e ele soltou um rugido furioso. Seu Aki e seus poderes da Akuma no Mi, naquele momento, foram completamente liberados. Bum! Rachaduras aterrorizantes que se estendiam por toda a região marítima preencheram o céu instantaneamente. E dentro dessas rachaduras relâmpagos brilhavam e dançavam. O poder combinado do desastre mais destrutivo do mundo, o terremoto aéreo da fruta Tremor e do Senhor dos Céus, a Goru-Goru no Mi. No instante seguinte, estalo, bum, acompanhado por relâmpagos aterrorizantes e pelo estilhaçamento de fragmentos atmosféricos. Todo o poder das frutas Tremor e Goru-Goru no Mi se combinou e explodiu para fora. Foge, bang! As chamas do dragão de chamas de Kaido se extinguiram instantaneamente. A espada Omi da Big Mom, Napoleão, a nuvem de tempestades sobre a qual ela estava, o sol Prometeu queimando em seus cabelos, tudo se desintegrou. Com a habilidade da fruta da alma de Big Mom completamente aniquilada pela fruta da ressurreição, nem mesmo Kaido e Big Mom trabalhando juntos conseguiram resistir ao ataque mais poderoso de Robin. Bang! O canhão do deus humano, o punho gigante negro como a Zeviche que rivalizava em tamanho com uma verdadeira ilha, atingiu os corpos de Kaido e Big Mom. Seus olhos começaram a revirar para trás. Capítulo 253. Gug. Os olhos de Kaido e Big Mom reviraram, ficando brancos. Uma lanterna giratória de memórias começou a rodar em suas mentes como um filme. Madre Carmelo. Big Mom a viu, a mulher que ela almejara por toda a vida, Madre Carmel. E ao longo do caminho, os momentos em que ela viu pela primeira vez todos os filhos que deu à luz. A alegria e a satisfação daqueles momentos inundaram o coração da vovó. Ao se deparar com crianças menores de 10 anos, a grande mamãe ocasionalmente demonstrava instintos maternos extremos. E naquele momento, enquanto a lanterna giratória de sua vida brilhava diante dela,
A grande mamãe compreendia claramente que o tesouro mais precioso de sua vida eram seus filhos. É claro que seus filhos, todos de raças diferentes, também personificavam seu sonho de reunir todas as raças para viverem na terra de Toto. Ter filhos de raças diferentes era também fazer de todas as raças sua verdadeira família. A vida dela não tinha sido tão ruim, tinha? Embora abandonada pelos próprios pais, sua infância em Elbaf foi feliz, onde conheceu Madre Carmel. Depois, após obter a habilidade da Fruta da Alma, sob a tutela de Streusen, tornou-se uma pirata, membro dos Piratas Rocks. Após o incidente do Vale dos Deuses, os Piratas Rocks se dissolveram, e ela formou sua própria tripulação pirata, tornando-se gradualmente uma imperatriz. Durante esse período, ela também deu à luz muitos filhos. Soberano do Céu Hoven, que homem notável, para ser capaz de derrotá-los trabalhando juntos. Esse homem é muito mais forte do que Rocks era naquela época. Chamar ele de Deus não é exagero. Um sorriso que não deveria estar ali surgiu no rosto da Big Mom. Talvez, o sonho dela não terminasse ali afinal. No instante seguinte, a lanterna giratória se apagou e uma escuridão sem fim envolveu Big Mom. E ao contrário do conteúdo um tanto delicado da lanterna giratória da Big Mom, o conteúdo da lanterna de Kaido tinha apenas um tema: guerra. Nascido em um país perpetuamente devastado por conflitos, criado em meio à batalha, Kaido testemunhou a crueldade da guerra muitas vezes. Seu sonho era iniciar a maior guerra do mundo, mas seu objetivo não era a guerra pela guerra em si, e sim arrastar os poderosos governantes para o conflito, para que experimentassem pessoalmente sua crueldade. O que ele realmente queria era paz. A guerra era cruel, entorpecedora e sangrenta. Ninguém realmente gostava da guerra, nem mesmo ele, o homem aclamado como o maníaco da guerra. Felizmente, ao longo do caminho, cada vez mais pessoas se juntaram a ele. King, Queen, Jack. Suas três mãos, à direita e à esquerda, os três astros de seus piratas das feras. Especialmente King, o homem que o via como Joy Boy. Mas ele havia dito a King com certeza que não era Joy Boy. Ele não tinha o potencial para mudar o mundo. Mesmo depois de se tornar um Yonkou, aclamado como a criatura mais forte do mundo, o mais forte em um combate individual, ele ainda não possuía essa qualidade. Então, ele precisava encontrar um Joy Boy. A lógica era simples. Aquele que pudesse derrotá-lo. Aquele que pudesse fazê-lo aceitar a derrota de bom grado. Esse era o Joy Boy. E agora? Soberano do céu. Seu desgraçado, você fez algo ainda mais ultrajante do que eu imaginava. Kaido, com os olhos revirados de branco, tinha um sorriso que não deveria estar nos lábios naquele momento. Aquele que conseguiu derrotá-lo, que o fez aceitar a derrota de bom grado, foi Joy Boy. E agora, esse homem, o soberano do céu Hoven, havia esmagado completamente o poder combinado dele e de Linlin, embora ele nunca tivesse testemunhado o verdadeiro poder do Joy Boy. Nesse momento, Kaido acreditou nisso. Soberano do céu, você não é o Joy Boy. Você é ainda mais forte que o Joy Boy. Você definitivamente pode mudar o mundo. Não. O mundo já foi transformado por você. Arrastem esses malditos governantes arrogantes para uma guerra. Deixem que sintam a crueldade e a verdade por trás dela. Os dragões celestiais. Todos eles merecem morrer. E quem é mais capaz de fazer isso é você, soberano do céu Hoven. Kaido sorriu. Ele não tinha dúvidas. Um homem com tanto poder, que orquestrou sozinho um incidente de Marejois, atacando diretamente inúmeros dragões celestiais em sua fortaleza, certamente faria isso. Ele certamente teria sucesso. Espero que eles recebam a notícia no inferno. O Orororo. A escuridão envolveu Kaido completamente. Bum. Os poderes da Akuma no Mi de Kaido e Big Mom foram completamente dissipados. Eles começaram a cair rapidamente. Pul, pul. Mas o gelo sólido abaixo deles de repente se transformou em uma espécie de borracha elástica, amortecendo seus corpos e impedindo que caíssem no mar e se perdessem para sempre. Uma terrível flutuação de energia propagou-se pelo mar, desencadeando uma série de tempestades incrivelmente assustadoras, ondas gigantes e vibrações. E no campo de batalha abaixo, todo o gelo sólido, as ilhas, até mesmo os navios de guerra, tudo se transformou nessa borracha especial, absorvendo a onda de choque e impedindo que todos fossem engolidos pelo cataclismo. E quem conseguiu tudo isso foi, sem dúvida, esse homem. Ele transformou aquilo em borracha, para evitar mais vítimas. Os olhos de Fugitora se arregalaram em choque. Ativar uma Akuma no Mi em uma escala tão grande consumia uma energia impressionante, e em uma guerra como essa, criaria muitos fatores de incerteza. Mas esse homem o fez mesmo assim. Somado ao que ouvirá de alguns oficiais sobre rumores da Guerra dos Melhores, de que esse homem havia encerrado a guerra para evitar baixas desnecessárias. Fugitor agora tinha quase certeza de que aqueles rumores eram verdadeiros. Este homem, embora não se furtasse ao abate, não encarava a vida de uma posição altiva. Ao menos, não como os dragões celestiais que tratavam as vidas normais como nada mais do que lixo. Fugitor apertou Yakuza Kazen com força, seus dedos ficando brancos. Mamãe, Kaido-sama. Ao verem os corpos sem vida de Big Mom e Kaido caindo, presos pela borracha especial, os comandantes dos piratas da Big Mom e dos piratas das feras rugiram de angústia. Droga! Os olhos de Kizaru se estreitaram bruscamente. Essa cena me pareceu muito familiar. Na Guerra dos Melhores, após as mortes de Aokiji e Barba Branca, o poder do soberano do céu Hoven por meios desconhecidos aumentou exponencialmente de uma forma que desafiou o senso comum do mar, quebrando os limites de poder de combate deste mar. E agora Kaido e Big Mom estavam mortos. Se o soberano do céu Hoven também obtivesse o poder deles. Fugitora. Pare, chapéu de palha. Pul. O corpo de Kizaru começou a se elementar.
Ele ia apostar. Embora durante a Guerra dos Melhores o aumento de poder do Soberano do Céu Hoven tenha ocorrido sem aviso prévio, nem mesmo o almirante da frota Sengoku, com sua sabedoria budista, conseguiu detectá-lo ou impedi-lo. Mas, durante a batalha de Enies Lobby, quando o Soberano do Céu Hoven lutou contra Sakazuki até o fim, ele estava completamente exausto, incapaz até mesmo de roubar o poder dos outros para se recuperar. Isso provou que esse método de obtenção de poder também exigia o próprio poder do Soberano do Céu Hoven como fundamento. E agora, esse homem acabará de derrotar o poder combinado de 2 imperadores. E ainda gastou uma quantidade enorme de energia para transformar o campo de batalha em borracha, evitando mais baixas. Essa ação, sem dúvida, aumentou o consumo desse homem. Hoven estava tão exausto quanto após a batalha de Enies Lobby contra Sakazuki, ou pelo menos, não tinha energia suficiente para roubar os poderes de Big Mom e Kaido. Ele teve que arriscar. Era a única chance que eles tinham. Se ele não fizesse isso, eles não teriam absolutamente nenhuma chance de vitória contra um soberano do Céu Hoven que se tornou ainda mais forte depois de obter os poderes de Big Mom e Kaido. Nem pense nisso, Kizaru. Luffy imediatamente se preparou para ativar seu poder. Tão cansado, de repente a forma Nika de Luffy se desativou, e seu corpo começou a encolher e definhar. Luffy, que acabará de despertar sua forma Nika, não conseguiu manter a quinta marcha por muito tempo, especialmente depois de lutar contra Kizaru e Fujitora simultaneamente. Sua resistência e Haki haviam chegado ao limite. Como sua resistência Haki e todos os seus poderes estavam integrados ao corpo de borracha especial de Nika, quando Luffy estava exausto, ele não tinha mais nenhuma energia. Pegue ele, Fujitora. Kizaru estava radiante. Primeiro gritou, depois se transformou em um clarão de luz, avançando em direção a Hoven. Mas Fujitora não se mexeu. Já perdemos, Borsalino, suspirou Fujitora, impotente. Atrás dele, um relâmpago carmesim negro incrivelmente aterrador apontava diretamente para ele. Pop. Uma mão agarrou Kizaru. Uma mão o agarrou enquanto ele estava em sua forma de luz elemental pura. Agarrei a própria luz. Kizaru, sua habilidade me pertence. Uma risada suave soou, fazendo com que os olhos de Kizaru se estreitassem completamente naquele instante. Ele havia se transformado completamente em sua forma elemental em pura luz. E ele foi pego? Que nível de poder era esse? Saqueamos com sucesso a fortuna do Yonkou Kaido da Imperatriz Big Mom. Saqueamos com sucesso os poderes de Big Mom e Kaido. Obtido: balão de ferro, fruta peixe-peixe, zoomítica, modelo, dragão azul, fruta alma-alma, todos os poderes contidos em Kaido e Big Mom, incluindo o poder espiritual. Facção Fortuna, Ouro Supremo, Nascido do Mar, Ouro Supremo, ativado. Aqui do Conquistador, aprimorado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.